Fala galera do Vasco, saudações, Vascaíno Washington Cunha aqui no canal, falando de Vasco, trazendo notícias, informações, tudo sobre o gigante da colina. Galera, Copa do Brasil pegando fogo aí ontem, resultado positivo para os vascaínos. Pô, mas o Vasco não jogou ontem? Pois é, você vai entender, né, por que o resultado tá positivo para o vascaíno. Se a gente não consegue se alegrar de um jeito, a gente se alegra de outro, pois é? Vamos lá. Ó, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações, todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma, beleza, galera? Quero deixar um abraço aí para uma rapaziada que tá entrando no canal, aí através do meu serviço também, tem uma turma, Ana, tem uma galera aí também, vascaína, trabalha dentro de São Januário, tem uma turma aí que a gente está batendo de frente aí, conforme nossos caminhar, e tá nos abençoando aí com a sua inscrição, beleza? Vamos lá, rumo a 1000 inscritos aqui no canal falando de Vasco. Devagarzinho a gente chega lá, beleza? Vamos lá, vamos trazer aqui o resultado da Copa do Brasil, que começou aí muito bem para o Botafogo, né? O Botafogo fez no jogo de ida, né? Que foi em casa, na verdade, jogo em casa. 2-0 em cima do Red Bull Bragantino e agora 1-0 com -1 Red Bull Bragantino. Então, o Botafogo passou aí para a quarta de final. Atlético Mineiro e Flamengo. Flamengo. Falei para você que tinha resultado positivo para o vascaíno. Atlético Mineiro chegou lá e... Vlap! Cara, humilhante. O goleiro, Elton, eu não lembro o nome do Elberto, não lembro o nome do goleiro, do Atlético. Pegou duas penalidades e ainda bateu a última que decidiu ainda a consagração da próxima fase aí em cima dos mulambos. Então, Atlético Mineiro, do Hulk, Everton. E passou aí, passando bonito, beleza? Coitado aí do Oscar, né? E agora a galera tá pegando lá na orelha do Felipe Luiz aí, que a orelha tem pra caramba, né? Então, beleza. Aqui outro resultado também que deu uma quebrada na banca, tá? Bahia foi até o Retrô e ficou no 0-0, mas Bahia em casa já tinha feito o resultado de 3-2 aí, foi um jogo franco aí, 5 gols, a única partida que teve mais gol aí na primeira rodada das oitavas de finais, e acabou que Bahia ficou aí deixando a galera aí chupando o dedo, quem fez aí uma betezinha, tá? Quebrou legal. Atlético Paranaense e São Paulo. Outra zebra também que ninguém entendeu nada, irmão. Atlético Paranaense que tá capotando na Série B, conseguiu aí fazer um resultado positivo e passou aí desclassificando São Paulo, tá? Fluminense e Nacional. Fluminense já tinha feito Internacional. Fluminense já tinha feito 1-0 lá na casa dos caras, fez 1-1 aqui, jogo franco aí dentro do Maracanã. Fluminense passou desclassificando de novo o Internacional. Primeira foi Internacional Fluminense. Fluminense desclassificou, foi na Libertadores, beleza? E agora tomou osso. O outro aqui também que era um gigantão, cara, que não ia de hipótese alguma ficar nas oitavas finais e ficou. Outra zebra. Corinthians, 2-0 para cima do Palmeiras. Palmeiras, cabaço, deu mole. Foi dar cabeçada nos outros. Tá parecendo que é Zidane, né, irmão? Então, tomou Zidane aí na cabeça, -1 dentro de campo, uma reclamação que só. 2-0, Corinthians já tinha dentro de casa, Corinthians foi na casa dos caras, tirou onda. Então, infelizmente, aí, Corinthians passou. Então, a gente tem, hoje, Vasco às 8 horas, daqui a pouco, às 20 horas, daqui a pouco, Vasco e CSA, Vasco foi até Alagoas, 2-0, 0-0 em Alagoas, e agora em casa, às 20 horas, a gente vai ver aí como é que vai ficar essa situação, que a zebra tá solta, tá? E CRB vai receber o Cruzeiro. CRB foi na casa, lá no Mineirão, visitar lá o Cruzeiro, e foi um jogo também de 0-0 que quebrou a banca das bets. E agora vamos ver. Favorito aqui para passar é o Cruzeiro em cima do CRB, né? E favorito passar logo mais é o Vasco da Gama em cima do CSA. Time de terceira divisão, um time que está muito mal das pernas, não tem muito elenco. Eles estão dando mais prioridade ao campeonato deles, que é a Série C, para não descer para D. E aí a gente acredita aí que os caras aí não vai ficar aí muito, né, nessa vantagem de querer passar
mais uma fase da Copa do Brasil, tá? Mas com o Vasco tudo é possível. Então a gente tem classificado Botafogo, Atlético Mineiro, Bahia, Atlético Paranaense, baita de uma zebra, Fluminense, Corinthians. Hoje, mais logo à tarde, pode se concretizar aí o Cruzeiro e o Vasco da Gama para as quartas de finais. Beleza, galera? Vai ser transmitido aí. Ó, lembrando que os ingressos já estavam todos vendidos, tá? Desde ontem. Todos eles esgotados. Para vocês verem, né? Enquanto eles estão fazendo politicagem errada, não fazendo contratações e dentre todo o bafafá que está ocorrendo aí, com o nome do presidente, né, que tu tá ligado, outro vídeo vai estar sendo lançado aqui e a gente vai falar um pouco também, né, dessa situação. Mas a gente está falando aqui de classificação e elenco. E eles estão aí tão preocupados com tanta coisa que o vascaíno vai lá, apaixonado e ama a sua torcida, a sua instituição, ama o Vasco, e vai lá encher o caldeirão, e vai encher o caldeirão e pronto, acabou, cara. Agora, tem um detalhe, irmão. Vasco precisa passar. Não é à toa que a Barreira é um lugar hostil. Não é à toa. Não é à toa que o caldeirão, entendeu? É hostil. Então esses caras têm que parar para pensar que quando entrar dentro de campo, tem que entregar resultado. Porque a situação do Vasco já está feia. 23 jogos, 3 vitórias. Zona do rebaixamento, 15 pontos. No Brasileirão. Copa do Brasil, se for desclassificado para o CSA, terceira divisão, meu irmão, só Deus para segurar. Mas vamos acreditar em um resultado positivo do Vascão. Já fiz a minha bet, eu não sou bobo. Vou arrancar uma graninha, tenho certeza disso, em cima do Cruzeiro e em cima do Vascão, tá? Vamos aí amenizar a situação. Parte boa do jogo hoje. João Vitor Cabasso não fará parte do elenco, porque o animal foi expulso, tá? Porque uma das coisas que ele sabe fazer bem é reclamar, falar na hora errada, não ter uma performance positiva de futebol e tomar cartão vermelho. Ano passado já trouxe as estatísticas aqui no canal e você tá ligado que ele foi o zagueiro mais expulso do Campeonato Brasileiro, isso não foi do mundo, tá? E agora ele tá dando continuidade a essa proeza em 2025. João Vitor, o zagueiro de 50 milhões. É isso aí, tem que aturar, irmão, tem que aturar. Então a parte boa porque ele não vai estar, cartão vermelho. Parte boa, PH de volta o elenco, que faz uma falta danada. E o nosso goleirão, Léo Jardim. O Daniel Fusato, mãozinha de Tiranossauro Rex, que não pega uma bola chutada fora da área. Tô falando referência contra o Mirassol, que ganhou o Vasco 3-2 lá na casa deles. Então, é lá em São Paulo. Então, entra o nosso goleirão Léo Jardim, beleza? Transmissão, canais Premier e Esporte TV, beleza? Juiz da partida, Rafael Claus. Esse foi o juiz determinado aí para estar apitando. Falar de juiz não tem jeito. A gente vai falar mal de todos rigorosamente sempre apela contra o Vasco. Então não tem razoável, não tem médio. Aqui só tem juiz mal intencionado, pelo menos da parte do Vasco, tá? Apesar que tem um só que esse ano ele apitou 3 a 4 partidas do Vasco e aliviou muito o Vasco, tá? E você vai se escandalizar com o nome. Daronco. Daronco aliviou o Vasco aí, essas 4 partidas que ele apitou, 4 partidas, ele deu moral pro Vasco, tá? Enfim. Tava também, né, muito visível ali a perseguição. Olha lá, Lucas Eduardo. A Ucrânia quis levar ativo do Vasco da Sub-20, Sub-17 para Sub-20. Garoto não vai. Para ganhar a mesma coisa, fica em casa, beleza? Cauã Barros saiu do Coelho, fez os exames, vai começar a treinar daqui a pouco o Vasco, que até o momento não apresentou, tá, o atleta novamente, depois de um empréstimo. Cauã Barros vai ser aí o reforço do Vasco, que já era e já é atleta do Vasco, né? Só que mesmo que acontece essas coisas. Paulinho Babilônia, tá? Da Sub-20, tem 20 anos de idade, começou a encorpar no elenco aí profissional e não vai para o Atlético Mineiro, já que ele foi muito cogitado, o Atlético Mineiro queria pegar ele, levar como empréstimo, em troca de moedas. O Vasco falou, ó, leva, mas tem que rolar uma pila.
Atlético Mineiro falou que não tinha grana para pagar agora, tá numa crise ferrada lá, danada. Os caras nem dormir, estão dormindo para poder pagar as dívidas que eles devem lá. Então o negócio foi cancelado. Paulinho Babilônia não vai. É lateral direito, tá? Ele faz a função ali do PH. Então não vai para o Atlético Mineiro, beleza? Eu tenho que falar algo sobre o Nuno Moreira, mas antes de falar sobre o Nuno Moreira, eu quero falar exatamente da mais nova especulação, tá? Que é o Andrés Gomes, tá? Colombiano que joga no Rennes da França. Teve aí um dedo do John Ares, o ex-atleta do Fluminense, que foi vendido agora, né? Aproveitou esse Mundial de Clubes e o cara foi vendido lá para fora, lá para a Europa. Tá arrebentando a boca do balão, mas teve uma passagem muito positiva no Fluminense e com o Fernando Diniz, onde eles foram campeões ali da Libertadores. E o John Ares, né? O Fernando Diniz troca aquela ideia, John Ares, não, deixa comigo, professor, e liga para o Andrés Gomes, já que eles são amigos de seleção. Então isso ajudou, tá, a contratação do Vasco sobre o atacante de ponta, Andrés Gomes, de 22 anos, beleza? Então o camarada aí a qualquer momento pode estar pintando aqui no estado do Rio de Janeiro, jogando pelo Vasco da Gama, mas tem um exame, tem todo aquele trâmite, vamos aguardar mais informações. Então, segunda, tá, contratação do Vasco, tá, que o primeiro foi o Thiago Mendes, que jogou 3 jogos e prefiro o Hugo Moura, continuo preferindo o Hugo Moura, até o momento prefiro o Hugo Moura. Tá entendendo? Que o cara parece um Gaspar. Não dá nem pra ver que ele tá jogando dentro de campo. Não dá nem pra ver, tá? Deixa sua opinião sobre o Thiago Mendes, tá? Primeiro reforço do Vasco. E o segundo, Andrés Gomes, é um atacante lateral. Acredito muito que ele vai fazer a função ali, provavelmente, do nosso garoto Adson, tá? Que tá aí nessa parte da fisioterapia aí. Beleza, galera? Ó, provável, ó, sobre o Nuno Moreira que eu ia falar. Nuno Moreira, deixa eu falar uma coisa pra você. Você tá prestando atenção ele jogando em campo? E dá a entender que ele tá cansado o tempo todo. Está. O cara veio de Portugal, Casa Pia, tá? Do clube da Casa Pia, que é até do Marinax, se eu não me engano, é do Marinax. A agenda de futebol lá dos caras lá, eles fazem em torno de 50 jogos no ano. Então tem uma faixa etária de um jogo por semana. Um jogo por semana. Chega quase um jogo, uma semana e 1 ou 2 dias, dependendo lá, entendeu? E aí, o cara vem para o Brasil. Aqui a gente está acostumado a jogar dentre 70 jogos no ano. Dependendo aí de quantas competições. Pelo menos o Vasco estava em 3 competições. Brasileiro, né? Sul-Americano, acabou de ser desclassificado, e Copa do Brasil. Então a quantidade de jogos, o clima quente e toda essa adaptação ainda procede ainda no Nuno Moreira. Ele chegou numa alta performance, fazendo aí bagunça, barulho, gol e arrebentando a boca do balão, sim, mas ainda está em fase de adaptação. E com isso a gente vê esse atleta cansado. Não é, tá? Não é um cara que é cansado igual o Felipe Coutinho, é diferente, tá? Ele tá cansado, sim, mas pela pegada da quantidade de jogos e o clima, que é totalmente diferente da Europa, beleza? Só esse comentário sobre o Nuno Moreira. Por quê? Porque a galera fica falando assim, pô, o Nuno Moreira parece cachorro morto, entendeu? Não tá rendendo nada, começaram a pegar no pé do cara. Tem que entender a fisiologia do cara, entendeu? Ele saiu de um lado, de um país, veio para um outro tropical, que o Brasil é um país tropical, e aqui é mais tenso, né, meu irmão? Pô, a gente tá acostumado a jogar pelada aí, pô, a gente pelo menos tem um futebol aqui, começa às 7 horas da manhã, termina às 11 horas, quase meio-dia, e a gente tá correndo igual um bando de cachorro doido atrás de uma bola. A gente tá acostumado, né? Os caras não, tá? Provável escalação, Léo Jardim, o nosso goleirão, Maurício Lemos, não se assuste, não tem jeito. Por quê? Porque o Luiz Gustavo está emprestado com a seleção brasileira da Sub-20. Outro detalhe para poder falar dele. A gente fala assim, eu pelo menos falo muito aqui. Pô, por que botar Maurício Lemos? Por que botar João Vitor, cara? Bota o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo é uma opção boa. Do jeito e o cenário que o Vasco tá, que consegue jogar bem, mas a zaga continua uma bosta,
Vai colocar um garoto desse, um ativo muito positivo do Vasco, que quase foi vendido para o Al-Shabaab da Arábia, quase foi vendido para o Al-Shabaab da Arábia. Vai queimar o moleque nessa zaga horrenda? Então, eu entendo que os caras, não botem não que vai queimar ele. Deixa esses orelhas ser que já estão queimados. Vão separar ele. E para onde ele vai? Vai fazer uma mistura da seleção brasileira. Eu queria que acontecesse? Não, eu queria que ele reforçasse a vaga do Vasco. Mas se tratando do futebol e o início da carreira do moleque, pô, o melhor a ser feito nesse momento, até que a zaga do Vasco tenha consistência, deixa o moleque de fora, cara. Infelizmente. Infelizmente, a gente não tem um técnico Jorge Jesus, desculpa, para poder botar todo mundo para jogar assim como foi no Mulambo. E aqui a galera tá visando mais a grana do que qualquer outra parada. E a gente sabe muito bem disso. Tá ligado? Então vamos lá. Léo Jardim, Maurício Lemos, Lucas Freitas, Piton, Avenida Piton. Hugo Moura, Tietê. Aí está uma dúvida. Ou entra o DVD ou entra o Felipe Mortinho. É Mortinho, cansado, em bola com a... Tá horrível, tá ruim, galera. O Felipe Coutinho. Não adianta botar a camisa 10 e o nome do cara. Não adianta. Não tá performando, não tá ajudando e tá atrapalhando. É -2 em campo. Que hoje ele mude esse conceito. Porque, infelizmente, não consegue jogar 90 minutos e, principalmente, não tem performado futebol ou no qual a gente até hoje esperamos. Não adianta viver de futebol momentâneo. Eu sempre falo isso aqui no canal. Primeiro me xingaram por causa do Paê, toma, o cara foi embora pelas portas do fundo, nem um tchau pra você deu. E agora o Felipe Mortinho. Aí tá a galera aí, pô, tu tá maluco, Felipe Coutinho? Toma, entendeu? Segura aí que não tá entregando nada. Tomara que ele faça uns 10 gols hoje. E queime minha língua pra eu ficar gritando, Coutinho, Coutinho. Aí no próximo jogo não pode jogar. Fica 2 partidas de fora. Tem que entrar lá naquela cápsula lá do Capitão América para poder revigorar suas energias. Pô, assim não dá, né, irmão? Então, o DVD, o Felipe Coutinho, Nuno Moreira, beleza? Ryan, tá meio apagadão, hein, Ryan? E o Pirata da Colina, Verrete. Esperamos uma boa partida, que o Vasco venha a vencer. Eu vou palpitar aqui, deixe seu palpite, 2-0 pro Vasco, dentro de casa, o Caldeirão fervendo. Porque se não ferver com a vitória, meu irmão, segura a onda, que a chapa vai esquentar, o couro vai comer e o pau vai quebrar. Galera, curte, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações. Todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Até mais ver. Fui. Até um pós-jogo.